Quero saudar todos os irmãos presentes aqui, que hoje estão retornando no nosso auditório. Quero saudar os irmãos que estão aí acompanhando esta celebração pelo Meet. O irmão Rogério não está aqui hoje, porque ele está acompanhando o grupo de irmãos que estão, no Google Meet. Deus abençoe o Rogério, Deus abençoe os demais irmãos que estão ali. Minha esposa, que deve estar também nos acompanhando nesse momento. Irmãos, Leti, durante o tempo do louvor, ela disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu fui ao banheiro ali para me preparar para esse momento aqui. É verdade, às vezes eu vou ao banheiro, fecho a porta e me ajoelho perto do vaso. Falo: Senhor, me ajuda, que eu vou falar para a igreja. Entenderam? Não é fácil, não é simples assim. Então eu quero assim dizer aos irmãos que eu estou muito, mas muito alegre por ver vocês. É quase impossível não chegar, desejar abraçar, tocar vocês, sentir o pulso, o calor de vocês. I love you, Lindor. Quando eu entrei naquele portão ali, naquela porta, eu dei de cara com o Joanício. Eu fui impulsionado a abraçá-lo. Ele olhou para mim e disse: domínio próprio, irmão. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Esse tempo é de deixar de abraçar. Mas, mesmo distantes, nós continuamos na comunhão. Eu quero convidar vocês nesta manhã para uma reflexão bíblica no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e exatamente aquilo que a Leti falou. 1 Samuel, capítulo 7. Alguns versículos nós vamos ler aqui. A partir do versículo 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, todos os ídolos aos quais vocês se estão se prostrando, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Agora vamos ao versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, o livro de Samuel, os dois livros de Samuel, mas especialmente o primeiro livro, é de uma força espiritual,
é de um impacto tão grande que é impossível lê-lo sem contextualizar, sem trazer isso para a realidade do mundo espiritual e da igreja do tempo presente, né? Um dos relatos mais trágicos, e aí para não perder tempo em função do nosso tempo reduzido, eu quero ler alguma coisa aqui para os irmãos. Um dos relatos mais trágicos do Antigo Testamento encontra-se nos primeiros capítulos do livro de Samuel. Até o capítulo 3, a gente vê ali o nascimento de Samuel, aquela luta de Ana desejando um filho. Samuel crescendo na presença de Deus, sendo separado por Deus para grande obra. A gente vê ali Deus falando com ele, Deus o chamando, Deus se manifestando a ele, se revelando a ele. E ele não entendia. Quando você começa a ler o livro de Samuel, você imagina assim, cara, vem muita coisa linda aqui, Deus vai fazer grandes coisas. Mas Deus estava preparando um homem, porque as coisas não andavam bem em Israel. As coisas estavam confusas, perdidas, inclusive entre os sacerdotes. Então, quando a gente chega no capítulo 4, a gente começa a notar o nível, a tragédia que se abatia sobre aquela nação. O povo de Deus, a carral de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. No capítulo 4, encontra-se a narrativa de uma tragédia. O povo de Deus foi atacado e derrotado pelos filisteus. No primeiro momento, em campo aberto, 4.000 homens de Israel foram mortos. No segundo momento, foram 30.000. Irmãos, somando 30.000 mais 4.000, 10% da população de Vitória. De homens valentes de Israel que foram mortos pelos filisteus. Mais de 30.000 foram mortos no segundo momento. E a arca da aliança foi ainda levada pelos inimigos, causando grande comoção em todo o povo. Como se não bastasse, alguém correu para avisar ao sacerdote Eli da tragédia. Eli, recebendo as notícias do fracasso na batalha, da morte dos seus filhos Ofni e Finéias, e de que a arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus, a Bíblia diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Mas não acabou ainda aí. Tudo isso é muito simbólico, tudo isso é muito potente para a gente entender o trabalhar de Deus. A sua nora estava prestes a dar à luz a uma criança, filho de um dos seus filhos, pois ela entrou em trabalho de parto, e o nenenzinho nasceu. E lhe deram o nome de Icabode, força da glória de Israel. Como não chorar diante de uma tragédia dessa, diante de uma ruína dessa, de um povo que Deus chamou para ser seu, e somente seu, e só Ele adorar e dar louvor. Mas em meio à tragédia, veio a palavra do Senhor a Samuel, que exortou o povo a converter-se ao Senhor de todo o coração, a rejeitar os deuses, começando por aí, rejeitando os ídolos, consertar a vida e servir ao Deus eterno para terem a vitória. Ele chamou o povo para buscar o Senhor, e a vitória veio. Neste mesmo capítulo 7, a vitória veio. Mudou tudo, e muda tudo quando muda a disposição do coração. Quando o quebrantamento chega, quando a humilhação chega, quando a humildade chega ao coração, muda tudo, porque Deus não resiste um coração quebrantado.
mas ele resiste o soberbo. Ele se afasta do soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Samuel, pois, toma uma pedra, irmãos, e ergue um memorial ao Senhor, e chama Ebenezer, que significa pedra de ajuda, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o nome do vilarejo próximo ao qual o povo estava quando foi atacado e abatido pelos filisteus. Veja que coisa impressionante. Eles estavam ao lado de Ebenezer, quando foram destruídos pelos filisteus. Quando toda essa sequência de tragédia aconteceu, eles estavam exatamente em Ebenezer. A arca da aliança foi levada. Samuel olha para trás, lembra-se da amarga derrota no passado e reconhece a vitória que Deus dava agora a eles no presente. Talvez pareça estranho, irmãos, dar um memorial de vitória, de uma vitória contra o inimigo, exatamente no local da derrota. Pois o memorial ele fez o memorial ao Senhor em Ebenezer, onde havia ocorrido a derrota. Ele poderia ter feito isso em Mispa, mas ele fez em Ebenezer. E isso é algo extraordinário, né? Ele poderia ter ter feito o memorial em Mispa, que quer dizer torre de vigia, né? Ou em Bet-Car, que quer dizer casa do cordeiro. Olha que nome lindo, Bet-Car, casa do cordeiro, lugar de pastagens. Ele poderia ter feito o memorial aí, onde Deus deu a vitória para eles, mas não foi assim. O nome do memorial foi Ebenezer, onde sofreram a primeira e terrível derrota. Ao erigir este memorial, Samuel enxerga a mão de Deus não apenas na vitória, mas também na derrota. Não apenas no consolo, mas também na disciplina. Não apenas quando Deus abraça, mas também quando Deus corrige. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo Deus. E mesmo quando as dificuldades estiverem grandes, eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Lembro quando a minha esposa infartou, agora, recentemente, dia 22, eu dando aula, ali no Google Meet, falando aos professores, numa formação, o telefone toca, e toca, e toca, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou atender esse telefone? Eu estou falando, usando aqui. Eu suspendi tudo, era ela, estava indo para o hospital. Quando houve a colisão traseira, que bateram no carro, ela sentiu uma dor terrível no peito, começou a sentir falta de ar, começou a suar, e ela foi pedindo a se abrir o carro, pedindo ajuda. A mulher que colidiu atrás ligou, estava vindo um carro do corpo de bombeiros, uma ambulância. Tiraram ela daquele, colocaram dentro de uma ambulância. 3 enfermeiros cuidaram dela até chegar ao hospital. Chegou ao hospital, foi para uma UTI. Depois que acabou aquele susto todo, aquele desespero todo, eu confesso aos irmãos que a palavra que me veio à mente foi essa: o Senhor está aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Querida, vamos confiar que tudo isso vai passar. E foi aí, nos exames, que descobriu o problema que ela tinha. Às vezes, é na hora da tragédia, da dificuldade, que as coisas ficam mais claras para a gente. O propósito de Deus fica mais claro para a gente. Samuel escolheu exatamente Ebenezer e não Mispa, onde veio a vitória, mas onde teve a derrota. Ebenezer, irmão, significa que nós devemos olhar para trás e reconhecer, em meio às terríveis batalhas, dias de derrota, perguntas não respondidas, Ebenezer nos leva a olhar para trás. Quando ele diz até aqui, é porque existe um passado. E este passado pode não ser o melhor, pode não ter sido o melhor, mas você está aqui.
Para pensar nisso. Eu vejo vocês aqui, eu posso, vários irmãos, eu sei histórias de tantos de vocês. Tem gente aqui que é sobrevivente. Sobreviveu a batalhas terríveis. No meio dessa pandemia, do tempo maior dessa pandemia, irmãos, eu lembrava dos meus irmãos mais idosos, da velha guarda. Vocês sabem que eu sou muito conectado com a velha guarda, porque quando eu era uma criança, eles eram moços. Agora eu estou chegando aos 60 e vejo eles avançados em idade. Eu sabia que esse vírus mortal poderia levá-los. Eu orava todo dia: Senhor, não tira nenhum deles. Senhor, não permita que a irmã Rita seja tocada, não permita que Lindaura, poupe irmã Nessi, poupe, Senhor, meu pai e minha mãe, poupe esse pessoal, porque eles são um memorial à unidade da igreja. Poupa-os. Nenhum deles foi levado pelo esse vírus. Nenhum deles. Deus não se ausentou de nós. Deus não se ausentou das nossas casas. Pelo contrário, quando vem a tribulação, quando o mar está agitado, a ordem é: não entra no mar aberto, joga âncora, fica no porto, pergunta a qualquer pescador se é para enfrentar o mar na hora da tempestade. Joga as âncoras, amarra o navio no porto e deixa passar a tempestade. Olha, gente, Deus não se ausentou, Ele esteve conosco, Ele está conosco. Samuel diz isso: nos bons e maus momentos, sua mão trouxe sobre nós consolo e também disciplina, sua presença nos acolheu e nos confrontou. A tragédia, a guerra, a derrota, lá no capítulo 4, não significa que Deus se ausentou de Israel. Na verdade, era Israel que estava distante dele. Vocês entendem? Vocês conseguem entender isso? Você consegue entender que Deus não se afasta de você? Não. Nós não temos noção, não conseguimos, nunca vamos entender, dimensionar o tamanho da misericórdia dele. Ebenezer também nos faz olhar para o dia presente, até aqui, até o dia de hoje. Vemos a sua misericórdia, a sua graça, sua paciência, suas bênçãos, sua proteção. Nossos corações hoje, irmãos, nessa reunião de retorno, precisam estar cheios de gratidão, de adoração, de profundo contentamento. Na verdade, Letícia, 64 anos, Pastor Valdir. Como Deus faz as coisas, né? Anos depois, Deus traz uma revelação para ele. Ele nos ensina que o problema não está em ser pastor, porque pastor é ministério dado por Deus, não título. Ele abriu mão de vaidades como essa para poder exercer o ministério que Deus deu a ele. Mas, curiosamente, Ebenezer também nos leva a olhar para os dias que virão. E aí, gente? E aí, Deróides? Os dias que virão. Até aqui, nos fala de um passado, nos fala de um presente, mas também nos fala de um futuro. A própria expressão até aqui indica que a jornada não está completa. Nós temos uma caminhada pela frente. Os tempos que virão. Ele esteve conosco até hoje. E amanhã não será diferente. Viu, Martinha? Ele vai continuar conosco. Podemos continuar contando com a misericórdia dele, o perdão dele. Também com seu ensino, com a sua disciplina.
e que nenhuma tragédia, nenhuma pandemia vai nos afastar dele. Isso é importante, você continuar esperando nele. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas como igreja, irmãos, o que nós podemos aprender mesmo com Israel nessa situação? Que o Senhor me ajude a concluir esta mensagem. O que nós vemos, irmãos, o convite de Samuel para Israel foi muito claro. Quando Samuel chama o povo e diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, se é de todo o coração mesmo, então presta atenção. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lançar fora todos os ídolos e adorar somente a Ele. Vocês vão se prostrar, vocês vão se quebrantar, vocês vão se lamentar, vocês vão buscar, vocês vão se entregar. E o que nós podemos aprender como igreja? A unidade. Samuel convocou Israel, congregou a nação em um só coração para buscar o Senhor. O Senhor não opera onde há divisão. Pode ter muitos movimentos, pode ter muita emoção, pode ter até cura. Sabe por quê? Porque a fé é quem cura e que salva. Pode rolar muita coisa, mas se não tiver unidade, também não tem operação. Todo o povo uniu-se em um só objetivo, esquecendo suas diferenças, priorizando as necessidades da nação. A unidade é a grande força da igreja. É a grande força da igreja. O diabo quis usar esse negócio aí de pandemia para expor as nossas fragilidades, e ele conseguiu expor. Espíritos de divisão que se manifestam aqui e ali e acolá. Mostrou que não estamos assim tão preparados e tão unidos como deveríamos estar. Quando eu digo isso, eu digo toda a igreja do Senhor na terra. Isso é porque talvez existam ídolos em nosso meio que precisam ser lançados fora. Toda a nação se congregou para buscar o Senhor. Confissão é a segunda lição que podemos aprender com Israel. Os israelitas derramaram o coração perante o Senhor. Um coração contrito, Deus não rejeita, irmãos. Quando nós confessamos a Deus as nossas fraquezas e limitações e abrimos o coração, Ele vem para nos abençoar. Essa é a segunda lição que podemos aprender com Israel. Lembra que eu falei com vocês que até o capítulo 6 era só tragédia? Capítulo 4 foi derrota. Capítulo 5, irmãos, a arca do Senhor foi parar no templo de Dagon. Ela foi colocada ao lado de um ídolo. Nem te conto o que aconteceu lá dentro. Vai ler. 1 Samuel capítulo 5. Vai mexer com Deus vivo. Mas isso era vergonha, era uma humilhação para Israel. No capítulo 6, os filisteus ficaram tão chocados com aquilo tudo que devolve esse negócio aí que nós... Senão é praga que está vindo em cima da gente, devolve esse negócio aí. Ainda devolveu com oferta. Que vergonha! Para o povo chamado pelo seu nome. Mas é no capítulo 7 que tudo começa a mudar. Começa a mudar por quê? Porque voltou a unidade. O povo foi para a confissão. Você que está me ouvindo aqui no Google Meet, coloca a sua vida perante o Senhor agora. Pensa na necessidade da unidade para nos fortalecermos enquanto casa de Deus. Abandona a idolatria, é outra coisa que podemos aprender com Israel. Eles tiraram dentro de si os baalins, os asterotes,
e serviram só ao Senhor. Irmãos, ídolos não é só, alguém disse certa vez, é pior um ídolo no coração do que um ídolo na mão. Os piores são aqueles que estão no nosso coração e nós, religiosamente, não conseguimos entender que isso é um ídolo que me afasta de Deus. Portanto, é hora de lançar fora tudo aquilo que nos distancia de Deus e nos leva a não viver na unidade do Espírito. Irmãos, unidade do Espírito não significa que nós não vamos pensar diferente em muitas coisas. Não existe um ser humano aqui igual ao outro. Nós somos diferentes, temos muitas visões de mundo, inclusive. Porque como sujeito temos constituições distintas, culturais, familiares, emocionais, instrucionais, ideológicas. Mas quando o assunto é o Deus vivo, tudo fica em segundo plano. Primeiro é o Senhor. E aí, abandonar a idolatria, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. A oração intercessória, Israel foi para a oração, né? Foi clamar a Deus, pedir a Deus para Deus livrar Israel daquela situação. E a palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar, nos arrepender diante do Senhor. Toda oração intercessória, ela é fruto de um coração cheio de arrependimento. O que eles falaram aqui? Pecamos contra o Senhor. Irmãos, isso é lindo na vida de um crente, quando ele diz, pequei contra o Senhor. É aí que começa a virada, sabe? É aí que começa a virada. E por fim, a entrega total. Israel fez uma entrega total da sua vida ao Senhor como nação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Finalizando, eu quero fazer um convite à igreja, um chamado à igreja em Vitória. Irmãos, eu sou cria de vocês. Vocês não têm noção, muitos aqui não têm noção, do enraizamento da minha existência na vida de vocês. Então, quantas vezes eu vejo problemas entre nós, dificuldade de compreensão, de entendimento, eu sinto uma dor muito grande, sabe, Fátima? Me dói muito, porque eu cresci assim, sabe, Nilson? Eu fui crescendo, virando um homem, adulto, fiquei velho, no meio de vocês. Tudo que eu aprendi, tudo que eu faço lá fora, e que Deus tem abençoado muito, é porque eu aprendi com vocês. Eu não aprendi com a didática e a pedagogia, não, eu aprendi com a Bíblia. É com a Bíblia que eu aprendi. Com a pedagogia de Jesus. Então, quando eu falo, quando eu trago, quando eu chamo a igreja, quando eu faço esse chamado aos irmãos, e a você que está me ouvindo aqui no Google Meet, é para que a igreja do Senhor, para que nós nos voltemos grandemente à humildade, à integridade e à simplicidade do Evangelho. Irmãos, não existe mais alternativa para aqueles que querem viver o Evangelho de Cristo. Por toda a Bíblia, constantemente Deus chama seu povo para se afastar dos ídolos. Foi assim em Israel, em Ebenezer, Mispá, quando deixaram os Baalins e os Astarotes para temerem ao Senhor. Mesmo assim, parece que eles não aprenderam. E no capítulo 8, eles rejeitam o Senhor novamente e pedem a Samuel que coloque sobre eles um rei. Eles não queriam um rei para governar, eles queriam um rei para adorar. Tanto que o Senhor falou, Samuel, não é a você que estão rejeitando, não, é a mim. O que isso nos ensina, irmãos? Que a nossa tendência aos ídolos parece não mudar. Não se enganem. A sua tendência, a nossa tendência, em pleno século XXI também, é nos voltar aos ídolos. Essa é a natureza humana pecaminosa.
Hoje os ídolos são outros, mas a essência é a mesma. A idolatria do poder está aí, a idolatria do sucesso está aí, a ganância. O próprio Evangelho de Cristo é desvirtuado, para que ao invés de você focar os seus olhos no Senhor, numa vida simples, você focar os seus olhos na riqueza, na prosperidade. E se você não for rico, não for próspero, você não tem a bênção do Senhor. Que desgraça é essa? De onde é que se tira um negócio desse, gente? Não da mente do homem cheio de idolatria. O diabo ofereceu a Jesus poder e status sobre as nações do alto de uma montanha, mas Jesus recusou e escolheu adorar somente a Deus. O diabo sugeriu que ele manipulasse multidões com milagres espetaculares e desafiasse a morte e pulasse lá do pináculo do templo. Jesus também resistiu à tentação. Jesus reconheceu a distorção satânica das Escrituras. E ele fazia os milagres e pedia que a pessoa não contasse para ninguém. O diabo lhe apresentou uma perspectiva lucrativa de alimentos abundantes para si mesmo e para as multidões. Jesus resistiu com a verdade da Bíblia de que Deus poderia suprir o pão, mas os seres humanos precisam de alimentos para a vida maior do que aquele. Nós precisamos muito mais do Senhor do que de alimento. Jesus em tudo foi tentado, mas ele não cedeu. Tristemente, parece que muitos líderes cristãos hoje falham claramente nestes testes. Precisamente nos pontos em que Jesus venceu, eles não conseguem resistir à tentação de um poder abusivo, de um sucesso manipulado e muitas vezes da ganância egoísta. Só que isso não é de agora não, isso vem lá de trás. A igreja como um todo, o povo acaba pagando um preço muito alto por isso. Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, ele fala isso para os líderes, porque o capítulo todo do capítulo 6 de Timóteo, Paulo exorta Timóteo a ter cuidado com os falsos líderes que ensinam falsas doutrinas, que não concordam com a doutrina de Cristo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram em si mesmo em muito sofrimento. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil para a igreja, e a gente viu isso nesse tempo de pandemia, quando muita gente abriu mão da segurança do povo, da segurança de irmãos, para que suas finanças não fossem corroídas. A gente sabe que é isso. Eu quero agora, neste momento, terminar essa ministração, convocando a igreja em Vitória a se manter firme na visão, no propósito. O Senhor da igreja nos chama a viver na unidade, na humildade, com integridade e simplicidade. Ouça o que eu vou falar para vocês. Guarda essas 4 palavras. Aqui está a força da igreja. É isso aqui que Jesus pregou para nós, unidade. Ele e o Pai eram um. Eu sou um com você. Humildade. Deus resiste o soberbo. Deus dá graça ao humilde. Integridade. Retidão, gente. Retidão, testemunho lá fora. Temos que ser íntegros em todas as coisas. E por fim, simplicidade. E o máximo da simplicidade que eu entendo, por exemplo, é o grupo familiar. A alegria de poder abrir uma casa para receber o povo, para compartilhar a palavra, para orarmos juntos e para comermos juntos. Era assim desde o princípio. Vamos continuar firmes, irmão, naquilo que Deus tem nos ensinado.
Eu convoco vocês, não abram mão de tudo isso que Deus já nos ensinou, tudo que Deus já nos revelou. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o que vem pela frente é muito bom. É muito bom, porque esse tempo foi tempo de aprendizado, muito aprendizado. Nós não temos como sair desse tempo que passamos do mesmo jeito. Eu pensei que eu fosse sair pior, mas eu estou saindo melhor. Eu confesso, Derone, que ver os irmãos aqui hoje mudou muita coisa na perspectiva da minha mente. Coisa. Eu estou vendo vocês agora fisicamente com os meus olhos, e eu estou feliz com isso. Eu estou feliz. O Senhor guardou vocês. Meu Deus, nós paramos de nos reunir fisicamente, mas vocês continuaram trabalhando, andando para lá e para cá, indo à feira, supermercado, andando de ônibus, fazendo o que vocês têm que fazer. Mas Deus guardou vocês. Quero só lembrar, nós perdemos parentes, alguns de nós perdemos aqui parentes para a Covid, mas daqui, de dentro, da membresia, do corpo que está aqui, o Senhor poupou todos. Então hoje é dia de nós celebrarmos, irmãos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um chamado para a gratidão, para o contentamento, também para o quebrantamento, para uma fé responsável e um chamado à unidade. É a certeza de que o Deus eterno guarda o nosso caminho, guardou, tem guardado e continuará guardando até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja. E uma coisa que eu quero dizer aos que estão me ouvindo lá fora, lá na rede social, e vocês aqui. Eu não vi ninguém aqui se abraçando. Sabe o que é isso? Obediência. Eu vi os olhinhos devorando o outro assim, no amor. Tem gente que chegava a babar, vontade de abraçar. Mas obedeceram. A regra é essa, o caminho de Deus é o caminho da obediência. Isso quer dizer que se vocês entendem isso, se vocês entendem que nós não somos super-homens nem super-crentes, e foi isso que a pandemia nos mostrou, que estamos todos vulneráveis. Não somos nada nesta terra. Mas o nosso Deus é grande e poderoso para nos guardar. Que Deus os abençoe, que a paz esteja em seus corações, continuemos crescendo e aprendendo na casa de Deus, que é a igreja de Cristo, o seu corpo, até que o Senhor venha para nos levar com Ele. Amém, irmãos?